A função do processo seletivo numa rede de lojas é fazer o candidato desistir da vaga. Tem outra técnica legal que é o seguinte: você pinta o inferno pro candidato, mas você entrega o céu. Amanda, duas coisas separam um empresário de mentalidade de rede milionária de um empresário que não tem uma rede milionária. A primeira é o método que ele usa para conduzir a empresa dele, uma metodologia que funcione com redes de loja. A segunda é a qualidade das suas pessoas, ou seja, gente boa é a condição para você ter uma rede milionária. Dino, recrutar ou não recrutar na concorrência? Essa é boa, essa vai dar polêmica, Agora, para que investir tempo em recrutamento e seleção? Porque empresário tem que trabalhar a empresa, ou seja, trabalhar para fazer a empresa crescer e não trabalhar na empresa. São as pessoas que trabalham na empresa. O empresário trabalha a empresa. Fala, empresário! Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. E nesse podcast Rede Milionária você vai saber quais são as regras de ouro para recrutamento e seleção em redes de loja. Amanda, recrutamento e seleção não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Por que tanto empresário sofre com isso, Amanda? Porque eles não têm um mentor específico para estarem ajudando e auxiliando eles com essa função. E nem método, né? Exatamente. Porque, de forma geral, o empresário confia no feeling, confia na sua sensibilidade, né? E, de fato, tem sensibilidade, né? Alguém que tem uma loja, uma rede de loja, já contratou, já demitiu, então fala, bom, eu mais ou menos sei, pela fuça eu mais ou menos sei qual que é. O problema é quando você não tem uma estratégia, quando você não tem um passo a passo, quando você não tem um método para fazer recrutamento e seleção de loja, você acaba fazendo aquela burrada clássica, que é demorar demais para trocar, né? Demorar demais para demitir, demorar demais com um funcionário de baixa produtividade ou desalinhado com a cultura e contratar muito rápido, né? Contratar a primeira pessoa que vem, não consigo achar, eu não consigo selecionar, eu não consigo ter a pessoa certa, então vai essa aqui por enquanto. E aí você traz uma pessoa de baixa performance, quando na verdade, Amanda, a regra de ouro é demita rápido, contrate devagar. Demita rápido, contrate devagar. Mas as regras aqui você vai conhecer hoje nesse podcast, então papel e caneta na mão. Aproveitando, já quero te lembrar que você tem que deixar aqui embaixo seu like, porque esse tema é top, vai. Esse tema é top e o nosso podcast tá incrível. Então, você já vai deixar seu like aqui embaixo pro YouTube entender, Deixa eu te explicar. Quando você deixa um like, o YouTube fala, então o pessoal tá gostando, deixa eu mostrar para mais pessoas, deixa eu sugerir para mais pessoas, entendeu? É assim que funciona a parada aqui. Então, você deixa o seu like aqui embaixo e você também, obviamente, vai se inscrever no canal, nesse sininho aqui, que tá aqui embaixo. Porque quando você se inscreve, toda vez que a gente publica um vídeo novo, um podcast novo, você fica sabendo antes. E aí você é o primeiro a saber, você é o primeiro a aplicar, você é o primeiro a ter resultado. Então, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Aproveitando, se você tá ouvindo a gente no Spotify, se inscreve no canal aqui no Spotify, tá? E se você tá vendo a gente no YouTube, também você pode ouvir quando, como quiser, que horas você quiser no Spotify. Então, YouTube você tem aqui a imagem, você tem as nossas carinhas lindas, né, Amanda? Sorria. Isso. E também, mas no Spotify você tem mais praticidade. Porque você quer fazer uma corrida, né? Nem todo mundo tem o YouTube Premium. Aí não dá pra fazer outra coisa enquanto tá assistindo. Então o Spotify tem essa possibilidade. Você consome mais conteúdo no Spotify ou no YouTube? No Spotify. É mesmo? Sim, eu escuto muito mais, né? Então, pra mim é muito mais prático. Mas você escuta onde? No trânsito, fazendo atividade? Exatamente. Quando eu venho trabalhar, quando eu vou trabalhar, então, pra mim, a praticidade é tudo. E a partir do momento que ele te dá a possibilidade de você escutar aquilo enquanto você está fazendo outras tarefas, é muito mais fácil. Mas pro nosso amigo empresário, nossa amiga empresária, é legal você ter no Spotify aí o nosso canal, se inscrever no canal e já seguir. Por quê? Porque quando você está no trânsito de uma loja para outra, de uma cidade para outra e da sua rede, quando você está indo para um compromisso, para uma reunião, você pode ouvir a Rede Milionária e todos os outros conteúdos anteriores. Você pode também, no momento que você estiver fazendo um exercício, sua caminhada, sua academia. Eu ouço muito podcast na academia, quando eu tô fazendo principalmente cardio, ou quando eu tô em trânsito, né? Quando eu tô no avião, viajando, ou quando eu tô dirigindo, amanhã mesmo, eu vou fazer 3 horas de estrada, né? Eu vou lá pra serra. E aí eu já vou ouvindo um podcast, ou 2 podcasts, ou 3 podcasts. Então vamos embora, vamos andar. Vamos começar a conversar aqui. A ideia é que a gente hoje saia daqui com uma visão muito mais clara das regras de ouro de recrutamento e seleção. Por que eu trouxe esse tema, mano? Primeiro que é o tema que muitos de vocês pediram pra gente, né? Quando a gente conversa lá no Instagram, aliás, se você não tá me seguindo no Instagram, já segue aí, @DinoGueno ou @Rede Milionária. Aliás, segue os dois logo, né? Não é um ou outro. Segue Dino Gueno e segue Mentoria
mentoria Rede Milionária. E uma das perguntas mais frequentes tem a ver com recrutamento e seleção. Uma das dores mais frequentes, né, quando eu pergunto para o empresário, vem cá, o que tá te afastando do próximo milhão? O que você acredita que está atrapalhando você de faturar o próximo milhão, seja ele por mês, seja ele por ano? E a resposta, uma das respostas mais frequentes que eu ouço, Amanda, é um time melhor, contratar melhor, atrair um vendedor melhor, conseguir gerentes melhores, conseguir trazer um supervisor para as minhas lojas. Então, se esse é um tema tão recorrente, falei, a gente tem que falar mais no nosso podcast. Por isso que a gente está aqui. Com certeza. É uma pergunta muito boa, muito importante, Dino. E acredito que vai ser de boa ajuda aí para todo mundo, né? Então, Dino, eu tenho muitas perguntas que chegam bastante no seu direct, né? E eu tenho uma pergunta que chegou várias vezes, que é contratar para crescer ou crescer para contratar? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Quer dizer, eu espero minha venda aumentar para eu contratar novas pessoas ou eu contrato novas pessoas para crescer a venda? Bom, eu quero dividir aqui essa pergunta em duas respostas. Porque é aquela famosa resposta depende, né? Depende o quê? Bom, se eu estou falando de áreas que vão fazer a receita da empresa crescer, então se eu estou falando de vendas, gestão de vendas, marketing, eu contrato para crescer. Sim. Então eu trago mais vendedores, eu trago gestores melhores, eu trago uma pessoa de marketing para me ajudar a vender mais. Então eu contrato para crescer. Áreas que geram receitas, eu contrato para crescer. Áreas que geram despesa, como por exemplo administrativo, financeiro, logística, são áreas que eu cresço para contratar. Então, áreas de suporte à venda, áreas que têm a ver com o suporte da venda, eu primeiro cresço para depois contratar. Tá? Então é muito importante quando você olhe o teu plano de metas para esse ano, quando você olhe para o teu planejamento de crescimento para esse ano, que você entenda, olha, eu tenho as pessoas certas para isso, porque quem vai fazer a venda acontecer é o vendedor. Quem vai fazer a gestão do vendedor é o teu gerente. Eu tenho essas pessoas, eu tenho... É um xadrez, né? É um xadrez. Eu tenho todas as peças para jogar esse jogo ou não? Ou eu preciso trazer pessoas novas para me ajudar a crescer. Eu preciso trazer uma pessoa de marketing para me ajudar a implementar o calendário milionário. Eu preciso trazer uma pessoa, um bom gestor de vendas. Eu preciso trazer um supervisor para aliviar o meu peso de ter que ir até as lojas, ter que visitar a loja, ter que cobrar gerente todo dia. Né? Recentemente eu estava numa mentoria com uma empresária que tem 7 lojas na Bahia. Né? Lojas têm roupa infantil, aí outra roupa adulto, outra presentes e decoração para casa. E ela estava exausta, mano. Ela estava exausta. Ela falou, Dino, eu adoro o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu sou realizado no que eu faço. Mas eu não vivo. Eu não vivo. Eu não vejo os meus filhos. Meus filhos falam assim, mãe, mas a senhora precisa ir todo dia para lá, toda hora para a loja. Né? Mãe, a gente vai tirar férias quando? Como é que uma empresária que tem 7 lojas, tem uma venda milionária, vira pro filho e fala, eu não sei quando a gente vai tirar férias? E é o que essa empresária me relatou. Me relatou assim, com o olho cheio de lágrimas. Falou, olha, eu tenho um sonho da minha vida era ter loja. Eu tenho loja, agora eu não tenho vida. E aí eu comecei a discutir no sentido de entender, né? Que é isso que a gente faz em mentoria. Tá, mas onde é que tá o nó? É que eu tenho que visitar muita loja, eu nunca tô em casa. Tá. E o que mais? Dino, tem uma parte que eu acho muito pesada. Eu sou uma pessoa mais de planejamento, eu sou uma pessoa mais do financeiro, eu sou uma pessoa mais da compra. Pra mim é um terror ter que estar todo dia em loja. Tem empresário que gosta, tem empresário que não gosta, é perfil. Eu falei, bom, você tá me descrevendo claramente uma situação de que você precisa de um supervisor de vendas. Um supervisor de vendas que vai fazer essa conexão entre a empresária, que tá ali na liderança do estratégico, e a operação de loja. Então, esse é o típico caso que eu contrato para crescer. Olha, eu vou trazer um supervisor, que é uma função mais cara, uma pessoa mais experiente, mais sênior, uma pessoa muito disciplinada, porque vai viver na rua, vai viver viajando. E essa pessoa vai fazer essa ligação entre a parte estratégica e a parte tática operacional. E é um investimento que você vai fazer para poder, primeiro, para que a empresária tenha mais tempo para trabalhar a empresa. E aí tem uma diferença, né? Tem empresário que trabalha a empresa, que é trabalhar para crescer. Tem empresário que trabalha na empresa, que é ficar na parte operacional. Então esse é um investimento que você faz para trabalhar a empresa e não na empresa. Então já vai liberar a agenda do empresário. Esse empresário, o olho dela já brilhou. Saiu a lágrima, saiu o brilho da lágrima para o brilho do sonho de volta.
E aí, outra parte é aumentar a receita. Que você vai ter mais uma peça ali puxando o time pra cima, puxando a receita pra cima. Faz sentido? Muito sentido. E é muito necessário também, né, Dino? A maioria dos nossos empresários querem ter muito mais tempo para eles, né? Então, é de extrema importância que eles entendam isso. Dino, eu tô com uma outra pergunta também que saiu bastante. Então, assim, por que é tão difícil atrair melhores funcionários, pessoas interessadas e comprometidas para a empresa? Bom, primeiro que elas são a minoria das pessoas do mundo, né? Por que é tão difícil atrair gente boa? Por que é tão difícil atrair gente que tenha mais performance, gente mais dedicada? Porque elas são a minoria, ponto. Né? Ou seja, se tem menos gente assim no mundo, é mais difícil atrair. Agora, eu acho que tem uma outra coisa também no jogo, que a maioria das empresas, os empresários, caem numa armadilha, que é considerar recrutamento e seleção uma atividade secundária. Considerar recrutamento e seleção uma atividade que a gente faz quando dá tempo. Considerar entrevista de emprego uma coisa que eu encaixo em qualquer hora da agenda. Né? Considerar que faz um post lá no Instagram anunciando uma vaga e tá tudo certo. Esses dias, dentro da própria mentoria Rede Milionária, o empresário Júlio, vou contar, eu vou dar o milagre e o santo, né? Porque eu puxei a orelha do Júlio. O Júlio falou, Dino, me desculpa, mas aquela estratégia que você ensinou para atrair vendedor gerente não funcionou na minha empresa. Eu falei, não funcionou? Que estranho, né? Porque, vamos lá, a gente elaborou isso, funciona em tanta rede de loja, elaboramos a estratégia, o passo a passo de recrutamento e seleção com profissionais de super experiência de varejo, né? Nós, com a experiência da Rede Milionária, mais um profissional com experiência de digital, de anúncios, né? Para ter o anúncio para atrair. Eu falei, que estranho. Me manda aí. Me diz duas coisas, Júlio. Primeiro, quanto que você investiu na divulgação da vaga? E segundo, me manda aí o anúncio, que eu quero ver o anúncio. Aí primeiro ele falou, não, eu não investi, eu só postei no Instagram. Eu falei, legal, só postou no Instagram. Quer dizer, você tem lá 3, 4 mil seguidores, o Instagram deve ter entregue para 1%, 2%, ou seja, ninguém viu, na prática ninguém viu. Né? Um monte de gente que viu é teu cliente, não é teu funcionário em potencial, é cliente teu. Né? Porque o funcionário em potencial possivelmente não vai estar seguindo você. E aí ele mandou o post lá para mim, e o post era cinza, escrito em branco, dizendo, contrata-se vendedor. Aí eu falei, Júlio, vamos lá, pensa comigo assim, ó. Se você fosse um bom vendedor, um cara foda, um cara de performance, um cara assim que tá performando e ganhando dinheiro, você acha sinceramente, do fundo do seu coração, que esse anúncio iria atrair você? Porque assim, você não falou um benefício da empresa, você não falou um diferencial da sua empresa, você não falou nada que esse cara vai ganhar pra trocar de empresa e pra vir até você. E mesmo se você falasse com um desempregado, com um vendedor bom, que tá desempregado por algum motivo, sei lá, mudou de cidade, família mudou, sei lá, tem um monte de gente boa que tá desempregada por causa de uma mudança na vida. Mesmo essa pessoa, você acha sinceramente que essa pessoa ia se sentir atraída? Então, Amanda, na hora ele caiu a ficha dele. Ou seja, primeiro, ele não tava anunciando a vaga, segundo, o anúncio da vaga tava podre. Tá? Não tem outra palavra, tava podre. E a vaga, Amanda, ela é uma venda. Você tá vendendo a sua empresa para uma pessoa. Você tá vendendo a empresa. Então, é igual quando eu vendo um produto pro cliente. O que eu faço? Eu falo assim, vende-se roupa? Não. Eu falo super lançamento, casacos com tecnologia, agora no inverno. Casacos com tecnologia de aquecimento assim, assim, assado. Altamente confortável. Cores reversíveis. De um lado é uma cor... Cara, você fala, pô, eu preciso desse casaco. Nem preciso de casaco, mas eu quero esse casaco. Por quê? Porque eu foquei nos benefícios. Exatamente. Né? Agora, o candidato vê lá assim, ó, empresa, venha crescer na empresa que mais cresce na nossa região, plano de carreira, 14º, 15º, 16º salário, você pode ganhar até 10 mil reais ou 6 mil reais como vendedor. Pô, peraí, é outra história. Claro que você não vai exagerar, você vai falar exatamente o que é possível. Então, sei lá, na tua empresa talvez o vendedor pode ganhar até 4 mil. O melhor vendedor ganha quanto? 4 mil. Então, ganhos de até 4 mil, plano de carreira, seguro saúde, plano de saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, você vende os benefícios, porque é uma venda, né? Então, primeiro, é difícil porque é menos gente. Segundo, é difícil porque muito empresário não tem um plano, não tem um passo a passo, não tem como, por exemplo, um guia de contratação de vendedores e gerentes que a gente tem na mentoria Rede Milionária que ensina esse tipo de coisa. Exatamente. E eu tive um feedback esses dias de uma das nossas mentoradas sobre o guia de contratação, né? Ela até comentou que ela estava
perdida, não conseguia fazer contratações boas, e aí ela mandou esse feedback pra gente, que a partir do momento que ela pegou o guia de contratação pra ela, brilhou, abriu a mente dela. Amanda, isso que você falou é muito verdadeiro, tá? Muito verdadeiro, sabe por quê? Porque só esse entregável dentro da mentoria Rede Milionária, que é o guia de contratação de vendedores e gerentes, já paga a mentoria em si. Eu vou te falar por quê. Esses dias eu estava numa mentoria com um empresário, dono de uma rede de lojas de colchões. E a gente fez um cálculo do quanto custou um vendedor errado que ele colocou para dentro. Um semestre de um vendedor mal contratado custa R$ 39.564, tá? Eu vou pedir pro pessoal colocar na tela aqui para eu explicar como é que a gente chegou nesse número. Eu fui listando com ele o seguinte, ó. Quanto que você paga de salário base para esse vendedor? 1.800. Vezes 6, 10.800. Os impostos e despesas que esse cara custou por 6 meses, 8.964. Mais os benefícios que a empresa paga, né? Não é muito benefício que aquela empresa pagava, mas tem lá um vale-refeição, vale-transporte. Dava mais por 6 meses, mais ou menos R$ 1.800. As comissões que pagou para ele. Pagou pouca comissão, porque ele vendeu pouco, é um cara de baixa performance, mas pagou comissãozinha lá. 6 meses deu 2.814. Aí tem uma coisa que o empresário não costuma calcular, e isso é uma sacada massa. Qual foi a perda de oportunidade? Ou seja, ele tinha uma meta de 80 mil por mês, ele vendeu 20, 30 mil por mês. Ou seja, teve uma perda de oportunidade, uma perda de caixa com esse cara errado. De mais ou menos aqui 15.196 para a empresa de resultado. Ou seja, essa pessoa custou para a empresa 39.564 no semestre. No ano vai custar uns 80 mil reais. Você entende a importância de contratar bem? Dino, pessoas mais velhas são mais disciplinadas que as novas gerações? Qual a melhor configuração de um time de loja? Bom, eu acho que tem pessoas mais comprometidas e mais disciplinadas jovens. Tem pessoas mais comprometidas e disciplinadas mais velhas. Tem pessoas que não têm comprometimento e não são disciplinadas jovens e mais velhas. Eu acho que a questão da disciplina e do comprometimento não é uma questão de idade, é uma questão de perfil pessoal. E há funções em que você precisa de pessoas muito mais disciplinadas. Há funções que você precisa de pessoas muito mais de relacionamento, muito mais de comunicação. O que é importante dentro de uma loja é entender que perfil que eu estou buscando. Então, uma coisa é o perfil de vendas, outra coisa é o perfil de gerente, outra coisa é o perfil de uma pessoa do financeiro, por exemplo. Outra coisa é o perfil de social media. Né? Se eu vou buscar lá um profissional de marketing, que vai, entre outras atividades de marketing numa loja, cuidar das redes sociais, cuidar dessa comunicação direta com o cliente, desse relacionamento pelos canais digitais, são perfis diferentes. Né? Você não vai ter o mesmo perfil de um contador ou de um financeiro, que é uma pessoa mais metódica, que é uma pessoa ali super concentrada, que é uma pessoa mais, inclusive mais introspectiva, mais quieta, né? Ou uma pessoa de TI, por exemplo, né? Numa rede de lojas tem uma pessoa de TI que ela é muito mais fechada, é natural que seja, algumas até são mais abertas, mas de forma geral mais fechada, de uma pessoa que é de marketing ou de vendas. Então, eu penso que a disciplina, Amanda, e o comprometimento é muito mais uma questão de valores pessoais. Quer dizer, eu venho de uma família onde disciplina era um valor. Eu venho de uma educação onde disciplina era um valor. Eu venho, por exemplo, de uma formação de escola católica. Eu não quero dizer que alguém que não participou de escola católica não vai ter disciplina. Mas vamos combinar que uma pessoa que participou de uma formação, de uma escola, por exemplo, militar, ou de uma escola católica, cristã, evangélica, que tinha mais regras, que era um pouco mais, assim, apertada na disciplina, vai sair um adulto um pouco mais disciplinado. Isso é um fato. Se na sua família a coisa é bagunçada, se na sua família não tem hora para comer, se na sua família as pessoas, cada um faz o que quer, a tendência é que o fruto dessa família seja uma pessoa mais indisciplinada, né? Então eu penso que essa questão da disciplina não é uma questão de idade, é uma questão de histórico e de valores. Já, naturalmente, eu preciso configurar um time com uma mistura um pouco de idades, né? Então, por exemplo, aqui na Rede Milionária a gente está fazendo esse exercício. A gente tinha uma configuração de time muito jovem, muito júnior. Muitas pessoas que estavam começando na carreira e tal, porque a gente entendeu que isso era bom para o começo da empresa. Como a empresa cresceu muito, a gente já entende hoje que é necessário fazer uma mistura. Ter uma pessoa um pouco mais velha ali no meio, influenciando, ter uma pessoa um pouco mais velha, mais madura, que traz uma paciência. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma loja que atende pessoas mais velhas, que atende idosos, se eu tenho uma loja que atende um público que quer conversar mais, que quer mais explicação, eu preciso ter atendentes que tenham mais paciência. Sim. Que tenham mais calma, que saibam conversar. Agora, se eu tô lá, penso uma Chili Beans, que atende público mais jovem, é mais dinâmico, é mais rápido, é bem provável que eu vá buscar funcionários mais dinâmicos, que sejam muito mais ágeis no atendimento,
né? Mais jovens. Então isso depende, né? Essa configuração do time depende do primeiro pilar da rede milionária, que é o posicionamento milionário. Ou seja, o posicionamento é o que é a maneira como eu quero que a minha rede de loja seja lembrada pelo cliente. E por qual cliente? Que é qual o meu público-alvo. A maneira como eu quero ser lembrado por qual público-alvo vai determinar o estilo do meu atendimento. E o estilo do meu atendimento vai determinar o tipo do meu time. Exemplo, eu falei da Chili Beans. Você reconhece o vendedor da Chili Beans no corredor de shopping, não reconhece? Com certeza. Ele pode estar sem uniforme, mas vê aquela pessoa toda tatuada, toda estilosa, e fala, cara, deve ser da Chili Beans ou da Reserva. Né? Exatamente. Aí você vai lá na Brooksfield, que é uma loja mais tradicional, uma loja de ternos, e aí você vê um vendedor que é como? Ele é mais formal, mais sério. Ele usa terno, né? Ele não vai estar com a cara tatuada. Não. Possivelmente ele não vai usar piercing. Né? Pode até usar, mas vai ser uma exceção. Bem escondido. Entende como uma loja do ladinho da outra vai ter um time diferente porque tem um posicionamento e público-alvo diferente? Faz sentido? Faz muito sentido. Então essa configuração de time de loja vai depender do posicionamento e do público-alvo. Por isso que a primeira etapa na rede milionária é a gente revisar o posicionamento e público-alvo. Dino, você acredita que hoje as pessoas são menos comprometidas do que antigamente? Amanda, tem um filme do Woody Allen chamado Meia-Noite em Paris. Já viu esse filme? Não, ainda não. Então eu vou pedir pro pessoal colocar só um trechinho desse filme. Um filme bem legal. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Eu acho que o empresário tem que assistir esse filme, porque... Aliás, todo mundo tem que assistir esse filme. Essa é uma história que o Woody Allen dirigiu e criou também, e ele é sobre um homem que ele vai até Paris, é um escritor frustrado, vai até Paris com a sua esposa, e ele não é bem-vindo na família e tal, e aí ele sai de um jantar frustrado e ele vai andar pelas ruas de Paris. E aí, de repente, ele tá parado lá na frente de uma igreja, de um teatro, não lembro bem, e aparece um carro que vai levar ele numa volta ao tempo. Ele entra naquele carro e, de repente, aquele carro leva ele pro início dos anos 20, onde ele encontra os maiores ídolos dele, os escritores que ele admira. E aí ele imagina, nossa, é nessa época que as pessoas são felizes, porque nessa época a gente tem os melhores escritores, os meus ídolos. Então é nessa época que as pessoas de fato são felizes e produzem o melhor. E aí, para surpresa dele, ele chega lá e os ídolos dele estão entediados e estão falando de outra época, da época dos ídolos deles, porque lá em 1800 é que era bacana, lá em 1800 é que eles eram felizes, lá em 1800 é que a vida era boa. E aí, de repente, no outro dia ele volta e ele vai para 1800 e lá ele descobre que aqueles ídolos dos ídolos deles falaram a mesma coisa de outro tempo. Ou seja, a gente tá sempre acreditando que existe outra época melhor. A gente sempre tá acreditando que existe um tempo em que as pessoas eram mais felizes, mais dedicadas, mais comprometidas, que o mundo era mais seguro e que as coisas eram melhores. Só que eu penso que a gente só tem uma chance de viver. E essa chance é de viver agora. Deus nos deu esse tempo, né? Deus, o universo, quem você acreditar que seja a força criadora, nos deu uma oportunidade de viver agora. Então, assim, se em outra época as pessoas eram mais dedicadas ou não, se em outra época as pessoas eram mais disciplinadas ou não, ok, isso não muda absolutamente nada o fato de que é hoje que eu tenho loja, é hoje que eu tenho negócio e é hoje que eu tô vivo. Então, é com as pessoas de hoje que eu tenho que lidar. E eu preciso entender as pessoas de hoje, os desejos, as necessidades, né, os medos, as oportunidades que tem com as pessoas de hoje. Agora, eu acho que essa história de que achar que as pessoas eram... Eu acho que as pessoas tinham mais medo antigamente. Eu acho que antigamente tinha menos oferta de emprego, tinha menos possibilidade das pessoas ganharem dinheiro em casa, tinha menos possibilidade das pessoas venderem conhecimento. Né? Quer dizer, hoje uma senhora que sabe fazer um bom bolo pode montar um negócio em casa e vender bolo e também ensinar a fazer bolo e ganhar o dinheiro ensinando a fazer bolo. Coisa que há 5, 10 anos atrás não tinha como. Né? Um jovem hoje pode criar um negócio ali digital e fazer a sua receita. Pode fazer receitas de diversas formas, né? Pode ir lá dirigir, fazer um Uber, fazer um tipo de... eu estava esses dias andando e eu vi um passeador de cachorro, né? O cara que vai passear com um cachorro, passeia algumas horas por dia, ganha lá sua grana e vai fazer... Eu não estou falando que é o melhor ou o pior emprego do mundo, mas eu estou falando que é mais uma oportunidade de grana. Ou seja, tem muitas possibilidades de pessoas fazerem receita hoje. Pequena, média e grande. Então eu acho que antigamente as pessoas tinham mais medo de perder o emprego porque tinha menos oportunidade. E hoje as pessoas têm muito mais opções. Então isso pode dar uma falsa impressão que as pessoas eram mais comprometidas. Eu acho que as pessoas eram mais medrosas mesmo.
É verdade. E também não é legal, né? Tipo, a gente pensar que ela vai ficar no emprego por medo, né? Porque ela tem que ter o comprometimento porque ela gosta daquilo, ela acredita naquilo e ela acha que isso vai dar certo. Ela acredita né? na causa, né? O Simon Sinek fala disso. As pessoas precisam de uma causa. E essa é uma coisa interessante também para você pensar aí na tua empresa, porque assim, se fala muito, Amanda, em customer experience, né? A experiência do cliente, a experiência do consumidor, que você tem que dar uma boa experiência pro consumidor, que a sua loja tem que dar uma boa experiência, que a experiência que essa loja dá é que vai determinar se o cliente vai voltar ou não. Só que, Amanda, a experiência do cliente é proporcional à experiência do colaborador. Ou seja, se você tem um ambiente de trabalho onde o teu colaborador de loja não se sente respeitado, não se sente reconhecido, se você tem um ambiente de loja em que o teu colaborador de loja, por mais que ele viva de comissão, ele não tenha uma educação, ele não seja educado e preparado para ganhar mais dinheiro, por quê? Porque a pessoa quer ganhar mais dinheiro. Se ela não faz mais dinheiro é porque ela não sabe como fazer. Então a empresa precisa educar, precisa ajudar, precisa sustentar, precisa patrocinar um crescimento, tá? Se você não tem esse ambiente, o cara vai pular fora, porque a experiência dele dentro da loja é ruim, a experiência dele dentro da empresa é ruim. E aí, Amanda, se a experiência do colaborador é ruim, a experiência do cliente vai ser ruim. Porque a experiência do cliente é um desdobramento, é um reflexo, é um espelho da experiência do funcionário. Então eu entendo que tem aí um desafio de você que é empresário, criar um ambiente onde as pessoas se sintam, primeiro, respeitadas, ouvidas, né, incluídas. Segundo, reconhecidas nos seus avanços, reconhecidas nas suas conquistas. E isso se dá, Amanda, eu já falei aqui várias vezes, com pequenos reconhecimentos, né? A gente tem aqui o combustível milionário. Um bilhetinho que eu te falo, cara, você fez um bom trabalho, você tá fazendo um negócio, é uma mensagem que você manda, é um presente que você traz, ou é um bônus que você paga, olha, batemos a nossa meta, fizemos um recorde, tá aqui, ó, você faz parte disso, tá recebendo um pedacinho dessa conquista aqui pra empresa. A empresa não ganhou, lá na última linha líquida, um caminhão de dinheiro. Uma empresa ganhou um pouco de dinheiro a mais, você merece ter um pedacinho disso, que você construiu, né? Ou você ser promovida, ou você receber algum tipo de reconhecimento, como uma placa, como um... Sabe? Ou seja, a pessoa precisa saber que ela está avançando, né? E o terceiro, ganhar com isso. Ganhar mais grana com isso, ou seja, quando você é promovido, ou quando você recebe um bônus, ou quando você, no caso do vendedor que é comissionado, passa a ganhar mais porque produziu mais e melhor, né? Então, esse ambiente, ele também é um ambiente que ajuda a fazer recrutamento e seleção, porque as pessoas se falam, você tem amigos, você tem amigas. Se você odeia trabalhar aqui, você vai queimar o filme da empresa para um monte de gente. Hoje mesmo eu estava navegando na rede social, e eu vi de um conhecido meu, distante, uma figurinha que era assim, como você falar pro seu chefe que o ambiente de trabalho é ruim e a pessoa estava asfixiando o chefe. Entende? Ou seja, uma pessoa que posta isso, ela odeia o ambiente de trabalho dela. E ela está dizendo para toda a comunidade dela que lá, naquele lugar, é péssimo trabalhar. Mesmo que seja em tom de piada. Sabe aquela história onde a fumaça a fogo? Uhum. Então assim, cara, se um funcionário posta isso, se você postasse isso, eu ia ficar preocupado. Eu ia dizer, caramba, o que eu tenho que melhorar aqui? O que tá pegando aqui dentro que tá te dando uma sensação de que o ambiente não é legal? Né? Como é que eu posso melhorar como empresa para que você não queira ir embora o mais rápido possível daqui? Para que o seu happy hour seja na segunda-feira, quando a gente começa a trabalhar, e não na sexta-feira, quando termina. O Cláudio de Barros fala sempre isso, né? Se o happy hour do funcionário é na sexta, quando acaba, tem uma coisa errada, porque a hora mais feliz é quando o trabalho começa, não quando ele termina. Se a hora feliz é quando o trabalho termina, tem alguma coisa de errado, né? Claro, quando o trabalho termina, eu também tô doido pra sair tomar o meu whiskyzinho na sexta-feira, né? Você tomar o seu vinho. E não tô falando disso, eu não tô falando da parte de relaxar. Sim. Eu tô falando do conceito de que felicidade é quando acaba. Não, a felicidade é quando começa. Né? Eu sou tão tarado pela segunda-feira na Rede Milionária, minha segunda-feira começa no domingo. Né? Você já viu? Pela minha agenda, pela minha organização de e-mails, pelas minhas mensagens, que, cara, domingo à noite, eu sou tão feliz de fazer o que eu faço segunda-feira, que eu já começo domingo. Domingo à noite eu tô organizando minha semana, minha segunda-feira e tal. Então, eu penso que o desafio de recrutamento e seleção, ele passa necessariamente por você criar um ambiente que os funcionários falam pros amigos, cara, é muito legal trabalhar lá. É forte, é difícil, tem os momentos que dá vontade de se matar lá dentro, tem momentos que eu tenho vontade de esganar meu chefe, porque tem tensão, tem cobrança, tem ajuste de rota,
Né? É natural, não existe nenhum trabalho que isso não... Mas no final o saldo é tão legal que eu adoro trabalhar lá, eu adoro estar lá, eu adoro estar com as pessoas. Eu acho que uma conquista de um ambiente de trabalho é quando as pessoas falam para os amigos, e aí você pode dizer para uma amiga sua um dia que ela estiver procurando emprego, que tiver insatisfeita, amiga, vem cá, você quer que eu te indique lá na empresa? Porque se você trouxer uma indicação de uma amiga sua, essa indicação é muito qualificada. Se o teu funcionário indica um amigo, um conhecido, alguém que é competente, essa indicação ela tem 10 vezes mais chance de dar certo do que um recrutamento de seleção aberto para público frio. Por quê? Porque essa pessoa já vem bem indicada, né? Você não vai indicar uma pessoa que você não confia. Você não vai colocar o seu na reta para indicar uma pessoa ruim. Com certeza. Não é verdade? Quando a gente indica, a gente vai indicar alguém minimamente bom. Então eu penso, Amanda, que tem esse desafio aí de criar um ambiente em que a empresa tenha a fama de ser uma empresa boa. O que as redes milionárias fazem, né? A gente tem algumas redes dentro da rede milionária que já estão buscando essa qualificação. Eu tive uma experiência quando eu fui conselheiro de administração da Rede TV Lar, que é uma rede lá do Amazonas, tem mais de 80 lojas hoje, e um dos objetivos estratégicos dela para 3 anos era estar no GPTW, Great Place to Work, estar entre as melhores empresas para trabalhar. GPTW é uma metodologia de gestão de RH, de consultoria de RH. Você contrata a consultoria deles, eles te fazem uma leitura do ambiente de trabalho, do clima organizacional e te passam uma série de ações para você implementar, para que você possa fazer parte do Great Place to Work. Ou seja, você tem uma melhoria no ambiente de trabalho para criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam mais felizes, mais acolhidas, onde elas sintam seu progresso. Ou seja, você vai estar entre as melhores empresas para trabalhar. Então, um dos objetivos estratégicos de médio e longo prazo, ou seja, olhando para um horizonte de 3 a 5 anos, era estar entre as melhores empresas para trabalhar no Amazonas. Então, isso é uma baita de um objetivo estratégico. Por quê? Porque se você está numa empresa que é boa para trabalhar, as pessoas vão produzir mais e melhor. Os resultados vão ser melhores. O retorno do investimento no capital humano vai ser maior. Você tem que imaginar que o teu funcionário é um investimento que você faz. O teu funcionário atual e o teu funcionário futuro que você vai trazer é um investimento que você está fazendo. Esse investimento precisa retornar para ele mesmo, em crescimento, em carreira, em satisfação, em grana, e para a tua empresa, em produtividade e resultado. Se você cria um ambiente bom para trabalhar, se você tem um ambiente que as pessoas estão felizes, estão mais satisfeitas, a produtividade e o resultado vai ser muito maior, ou seja, o retorno do investimento vai ser maior. Dino, é melhor anunciar a vaga nas plataformas ou contratar uma empresa de recrutamento e seleção? Bom, eu acho que depende da estrutura da empresa, depende do tamanho da cidade, depende da vaga. Existem vagas que são muito específicas, como por exemplo, quando você vai buscar um açougueiro para um supermercado, quando você vai buscar um tosador para pet shop, são vagas muito específicas, né? Talvez para essas vagas muito específicas funcione melhor uma empresa de recrutamento e seleção mesmo, né? Talvez funcione melhor uma empresa especializada. Uma outra coisa, quando eu não tenho essa competência de recrutamento e seleção, eu não tenho quem possa fazer entrevistas, eu não tenho um RH minimamente estruturado, meus gestores não têm muito tempo, porque são poucas pessoas, para cuidar desse processo de anunciar a vaga no marketing, trazer a pessoa para um formulário, analisar os formulários, marcar as entrevistas, fazer uma pré-entrevista para não gastar tempo com a pessoa errada, fazer entrevista, fazer outra entrevista, ou seja, é um processo longo, né? Nem sempre a empresa consegue fazer isso. Nesse caso, eu sugiro que busque sim uma empresa. Normalmente você paga para essas empresas, quando da contratação, um salário da pessoa como uma remuneração pela contratação. Ou seja, você só vai pagar essa empresa se você realmente contratar a pessoa. Agora, existem vagas que são vagas mais, digamos, mais convencionais, como por exemplo gestor, vendedor, que você pode ter lá anúncios rodando o tempo todo. Uma loja, como por exemplo, a gente está acompanhando na rede milionária a Foz Center, que é uma rede que tem aí 8 lojas dentro de 3 bandeiras de confecções, calçados, que eles decidiram, junto com a rede milionária, utilizando essa metodologia, a manter full time, manter o tempo todo, né, o que a gente chama de always on, ou seja, sempre um anúncio de vendedor e de gerente. Mas tá fechado, não tá contratando, tá fazendo anúncio. Mas não tô buscando gente hoje, mas tá fazendo anúncio. Tá buscando separar. Por quê? Não tá contratando hoje, daqui a pouco um vendedor pede para sair. Daqui a pouco um vendedor você vai ter que demitir. Um gerente vai ser promovido para abrir uma nova loja. Um gerente, a esposa mudou de cidade, tem que acompanhar, não vai poder trabalhar. Ou seja, eu tô sempre contratando. Eu acho que essa é uma chave de sucesso de redes milionárias também. É entender que o processo de recrutamento e seleção, a gente não faz quando a gente precisa da vaga. A gente faz sempre. Porque aí quando eu preciso preencher a vaga, eu tenho currículo, eu tenho um banco de talentos, eu tenho pessoas que podem preencher. E outra, se você encontra um talento no meio do caminho, você pode trazer para a empresa.
Ah, mas eu não tenho a vaga aberta, né? O Vinícius da Casa e Casa, recentemente na mentoria, perguntou isso pra mim. Ele falou, Dino, e se eu encontro uma pessoa e não tenho a vaga? O que eu faço? Foi bom, aí eu devolvo a pergunta pra você. Tem uma área da sua empresa que você entende que se você trouxer uma peça de talento, se você trouxer uma peça boa, a pessoa vai ajudar a resolver um problema dessa área? Por exemplo, essa pessoa, ela tem qual perfil? De vendas? Ela tem um perfil comercial, ela tem um perfil de planejamento, ela tem um perfil de marketing, ela tem um perfil de mais metódico, pode cuidar de logística, financeiro, né? Depende, essa pessoa é um talento para qual área? Beleza, eu determinei, essa pessoa é um talento para a área X, tá? Se eu trouxer essa pessoa, o que ela tem que entregar de resultado para ela se pagar em um ano? Talvez ela pode liderar uma nova área da empresa, talvez ela pode atuar na inovação de uma área, talvez ela pode melhorar na melhoria de um processo que vai diminuir custos da empresa. Então eu não desperdiçaria. Se eu vejo um talento, eu traria e eu buscaria encaixar literalmente esse talento num projeto que ele vai se pagar. Tá? Mas lembrando que de forma geral, a gente encaixa pessoas em vagas, não vagas em pessoas. Tá? Isso aqui que eu tô falando é quase uma exceção. Como fazer uma loja ser mais desejada por bons funcionários? Eu penso que o primeiro passo é melhorar a reputação dela e a maneira como ela é comentada, a maneira como falam dela. A segunda é ser a loja que paga as melhores comissões. E aí eu não tô falando, Amanda, de pagar mais. O meu amigo, minha amiga empresário que tá ouvindo a gente assistindo tem que pagar o valor de mercado. Então, quando eu olho para minha folha de pagamento, eu preciso pagar o valor de mercado para as pessoas. Claro que eu posso ter uma política de pagar um pouquinho a mais do que o mercado paga para ser mais atraente. Mas quando eu falo em pagar mais, eu não falo necessariamente em pagar muito além do que o mercado paga. Eu falo em fazer com que as pessoas consigam atender o cliente de maneira encantadora, desempenhar as suas tarefas, desempenhar as suas funções, entregar as metas para que você pague bons bônus. Né? Aqui na Rede Milionária a gente tem um desafio. A gente tem 3 metas esse ano. Atingindo a meta 1, a gente vai pagar 14º. Atingindo a meta 2, 15º. Atingindo a meta 3, 16º. Para todo mundo da empresa. Para todo mundo, exceto o comercial, que já ganha proporcionalmente a venda, né? Já ganha comissão na venda. Ou seja, você precisa pagar mais à medida que as pessoas entregam as metas e os objetivos que têm que ser factíveis, têm que ser possíveis e alcançáveis, né? Não é objetivo doido que eu tirei de sovaco. É um planejamento baseado em metas, objetivos do ano, baseado na formação da equipe, na melhoria da equipe, na qualificação, tudo isso. Ou seja, dentro da Rede Milionária, a gente ajuda inclusive a desenhar essas metas, esses objetivos, para que o empresário possa premiar o seu time com campanhas de incentivo, com bônus atrelados à produtividade e resultado. Não é pagar nada de graça para ninguém, não. É realmente fazer as pessoas ganharem mais dinheiro em cima de uma produtividade. Por quê? Porque, Amanda, se o vendedor está ganhando muito dinheiro, se o gerente está ganhando muito dinheiro, é sinal de que o vendedor está atendendo melhor o cliente, está encantando mais, está entendendo necessidades, está fazendo uma apresentação encantadora, está fechando mais vendas. Ou seja, o cliente está mais feliz. O vendedor está mais feliz, está colocando dinheiro no bolso. O gerente está mais feliz, está colocando dinheiro no bolso. E o empresário, naturalmente, vai ficar mais feliz. Ou seja, todo mundo está ganhando. Então, eu acho que uma forma de tornar a empresa mais desejada é ser a empresa em que as pessoas ganhem dinheiro. Que daí você até pode ser mais criterioso. Fala, cara, aqui é meio Harvard, entendeu? Não é qualquer um que entra aqui, não. Não é qualquer um que entra aqui na empresa, não. O vendedor tem que ser muito bom para entrar aqui. Porque aqui as pessoas ganham dinheiro. Então você começa a pegar essa fama, né? E aí, claro, voltando para uma resposta anterior, criando um ambiente onde as pessoas gostem de trabalhar, um ambiente positivo, um ambiente saudável, um ambiente feliz. Né? Pessoas felizes trabalham muito melhor, produzem muito mais do que pessoas chateadas, tristes, né? No ambiente que é opressor, no ambiente que é tóxico. E você pode observar. Não por acaso, as maiores empresas de varejo, as mais rentáveis do Brasil, estão entre as melhores para trabalhar. Você pega uma Magalu, a Gazin, que para mim é um baita de um exemplo, né? A Gazin, Móveis Gazin, que é do Paraná, tá em várias, sempre usa a Gazin de exemplo, que faz parte da cultura da Gazin, o GPTW, Great Place to Work, há muitos anos. O seu Mário Gazin sempre foi um exemplo disso, que é o fundador. Não por acaso, as melhores empresas para trabalhar são empresas que são muito rentáveis e lucrativas, porque elas criam um ambiente onde as pessoas dão o seu melhor. Quais são as regras de ouro para recrutamento e seleção de funcionário em loja? Bom, existem algumas regras e eu vou passar aqui por 5 grandes etapas que fazem parte do nosso guia de contratação de vendedores e gerentes que a gente usa na Rede Milionária. A primeira é o planejamento da vaga. Quer dizer, eu vou abrir uma vaga. Tá. Qual é o perfil dessa vaga? Quais são as habilidades dessa vaga? Qual é o perfil humano que eu preciso para essa vaga? Porque, olha que coisa interessante. A maioria das pessoas é contratada por sua experiência técnica, mas é demitida pelo seu comportamento. O empresário contrata por experiência, mas demite por comportamento. Então, ao invés de ficar buscando pessoas experientes,
eu preciso buscar pessoas que têm os comportamentos, que têm as atitudes que aquela vaga pede. E que a minha empresa pede pela minha cultura. Então esse planejamento de vaga ele é importante antes de abrir a vaga, porque eu preciso saber quais são os comportamentos, atitudes que eu quero. Né? Quais são as habilidades que essa função pede. E uma coisa tem que ligar com a outra, né? Total, tá tudo conectado. Então essa é a primeira etapa, é o planejamento da vaga. O segundo é a qualidade da divulgação da vaga. Então, já falei anteriormente, a vaga tem que ser bem vendida, tem que ser bem divulgada, tem que vender os benefícios, tem que vender a vantagem daquela vaga. É uma venda. Eu estou vendendo a empresa para as pessoas. Né? Então, tem toda essa parte do marketing da vaga. Anúncio, né? a arte, mas também a parte de tráfego, de anúncio no digital, fazer chegar a muitos candidatos esse anúncio. Frequentemente, o tempo todo, todos os dias. Para quê? Para que a pessoa clique, vá para um formulário, onde ela vai preencher, onde ela vai se candidatar, onde você vai dar uma canseira. Então, a regra de ouro é dar canseira no candidato. A função do recrutamento e seleção é fazer o candidato desistir. Tá? Só existe um motivo para fazer recrutamento e seleção. Fazer o candidato desistir. Porque quanto mais difícil é o recrutamento e seleção, mais peneira você tem, mais gente desocupada, preguiçosa vai ficando pelo caminho, mais gente que é só curiosa, às vezes a pessoa está empregada, ela vai ficar te ocupando só para saber quando ela vale. Para ela chegar pro patrão dela atual e falar, bom, eu tô saindo, não, outro lugar tá me oferecendo tanto, ou seja, ela não quer trabalhar com você. Ela só quer uma ferramenta de barganha. E não tem problema. Eu já fiz isso. Quando eu era colaborador, eu já fiz, faz parte da estratégia. Mas assim, eu hoje como empresário quero evitar esse perfil. Por quê? Porque, cara, minha hora custa muito caro. A hora dos nossos gestores custa muito caro. Para uma pessoa que não quer trabalhar com a gente. Então eu crio filtros para as pessoas desistirem da vaga. Para ficar só as pessoas realmente interessadas. Né? Outra regra de ouro é você dar atividades para a pessoa mostrar que ela sabe aquilo. Ou seja, no meio da seleção você fala, olha, me ajuda aqui, eu preciso que você entregue em 24 horas aqui um exercício para você mostrar na prática que você sabe fazer o que você falou que você sabe fazer. Outra coisa é marcar entrevistas em horários que tem a ver com o trabalho. Por exemplo, se eu tenho loja de shopping e que fica aberta até 10 horas da noite, é marcar entrevista de emprego 9h30 da noite. 9 horas da noite. Domingo à tarde. Porque você marca segunda-feira às 9 da manhã, tá ok. 10 da manhã, tá ok. Agora, se a pessoa vai trabalhar sábado à tarde, vai trabalhar domingo, que a loja de shopping é assim. E aí você faz entrevista esse horário, a pessoa que pulou fora da entrevista, no primeiro final de semana ela vai te meter um atestado, no segundo ela vai matar a avó, no terceiro ela vai vir com a cara amarrada. E não serve, loja de shopping não serve. Aqui na Rede Milionária a gente tem aula até 9 horas da noite, às vezes 10 horas da noite, quer dizer, tudo bem, no outro dia compensa, ou num dia lá você fica de folga, mas é o seguinte, a gente tem horários que são horários estendidos. Sim. Uma pessoa que não pode, não serve. Mas a pessoa é ótima, mas não serve, né? Não serve. Esses dias eu estava conversando com um empresário e falou, eu contratei um segurança e ele... Depois de 2 semanas de trabalho, falou que não ia mais trabalhar com a gente na loja, porque ele não pode trabalhar sábado à tarde, ele não quer trabalhar sábado à tarde. Eu falei, tá, mas isso não foi estabelecido? Eu acho que foi falado. Não é eu acho que foi falado. É o seguinte, amigão, olha só. Antes da gente começar a conversar, essa é uma vaga que tem que trabalhar sábado até 7 horas da noite. Como é que é isso na tua vida? Você vai ver na cara da pessoa. Se a cara dela desmonta, se ela fica assustada, se ela fica preocupada, pronto, já não é a pessoa. Ponto. Não, exatamente. É muito importante que o funcionário entenda, né? Se ele aceitou trabalhar até sábado à tarde, ele tem que trabalhar até sábado à tarde. E é na seleção que você trava isso. Na verdade, tem uma outra regra de ouro que é pinte o inferno e entregue o céu. Pinte o inferno e entregue o céu. Ó, pinte o inferno e entregue o céu. Amanda, aqui é muito difícil. Aqui a gente trabalha demais, cara. Aqui a gente trabalha todo dia até as 9 horas da noite. Aqui, às vezes, não tem final de semana. É assim que é a nossa empresa. Ou seja, eu pinto o inferno pra você. Aí eu olho pra tua cara. Porque se você fala, bom, não tem crescimento sem sacrifício. Na vida não tem crescimento sem sacrifício. O nosso amigo empresário não cresce sem se sacrificar. O time também. Pra você crescer, pra você merecer mais, se você no começo tem que sacrificar um pouco. Né? Só que aí você entra e você vê que não é bem assim. Vai ter dia que é até as 9. Aliás, não é até as 9, não. É até as 10h30. Mas não é todo dia assim. Aí você fala, ó, puta, me falaram que o negócio era pesado. Mas é médio, né? Às vezes não é. Ou seja, eu pinto o inferno. Literalmente pra te assustar, pra te afastar. Pra que você fale, não, esse negócio não é pra mim, não.
Só que eu te entrego o céu, eu te entrego um ambiente um pouco melhor, eu te entrego um esforço um pouco menor. Mas eu preciso assustar você, literalmente, no começo. Pra quê? Pra separar as mulheres das meninas, os homens dos meninos. Pra separar quem tá afim de quem não tá afim. Né? Essa é uma outra regra de ouro. Outra regra de ouro é checar com os líderes anteriores. As pessoas deixam rastros na vida delas, deixam histórias na vida dela. Eu sempre falo isso, Amanda, para quem sai, né? Para quem trabalhou comigo e saiu, para quem saiu feliz, a maioria sai feliz. Para quem saiu não tão feliz, e algumas pessoas vão sair não tão felizes, né? Eu não tenho controle sobre a sua felicidade. Eu tenho controle sobre aquilo que eu posso fazer, mas sobre a sua felicidade eu não tenho tanto controle. Mas eu falo assim para todo mundo, deixe um rastro positivo nas empresas que você passa. Por quê? Porque a próxima pessoa vai te ligar. E uma pergunta de ouro durante a entrevista é assim, Amanda, qual foi o nome do seu último gestor? Ah, Cláudio. Legal. Se eu ligasse agora pro Cláudio, o que ele falaria sobre você? A sua reação me mostra mais sobre você do que sobre o que você vai me falar. Eu quero a sua reação, eu quero ver a sua cara. Essa é uma pergunta para ver a sua expressão, não para ouvir a sua resposta. Né? Porque se você deixou um rastro ruim lá, você vai... Ixi, né? Ou se você ficar branca, aí tem. Ou se você falar não sei, se ele falar a verdade, aí tem. Agora, se você falar, olha, eu acredito que ele vai falar que eu tive bons momentos, eu acredito que ele vai falar que eu entreguei um bom trabalho, e eu acredito que ele vai falar que eu falhei muito também, que eu tive os meus erros, que eu tive um mau comportamento em algumas questões pontuais por uma imaturidade, mas que eu aprendi com isso. Eu acredito que ele vai falar isso. Ou seja, você passou tranquilidade, você assumiu aí um pouco das falhas e das suas vantagens. Então essa é uma outra regra de ouro, né? Uma outra regra de ouro do recrutamento e seleção é você ter paciência. É você ter paciência. Ô Dino, e são regras que dá super certo na Rede Milionária, né? São regras, assim, que já foram passadas no recrutamento de seleção que nós fazemos aqui. Uhum. E dá certo. Nós vemos que isso dá certo em outras empresas também, né? Sem dúvida. Isso mudou o jogo, por exemplo, da Bruna da Casa Brano, que é uma rede que a gente acompanha. A Bruna ela tinha uma dificuldade enorme de recrutamento de seleção, de conseguir vendedores. E ela começou a aplicar esse passo a passo aqui, e isso permitiu a ela ter muito mais currículos, permitiu a ela ter um processo menos sofrido, né? Menos estressante para ela, permitiu a ela poder sentar na frente de pessoas que realmente estavam interessadas e não perder tempo. Deixou o processo perfeito? Não, porque processo perfeito não existe. Mas deixou o processo muito menos sofrido. Recrutamento de seleção passou a ser um prazer, porque ela entendeu que isso é uma atividade estratégica da empresa e não é um problema. E não é um problema da agenda dela. Né? Quer dizer, o empresário que quer ter um time melhor, ele tem que investir tempo e dinheiro num time melhor. Ele tem que investir horários de agenda, assim, ó, tal dia é o dia de entrevista e seleção. Cara, é a atividade mais estratégica para uma rede de loja. É você ter pessoas melhores. Duas coisas te separam do próximo milhão. A primeira coisa, sabe o que é? É você ter um método para isso. É você ter um passo a passo campeão. É você ter uma metodologia que funcionou para outras redes de loja. Por exemplo, a Rede Milionária. Ter um método para isso. A segunda, pessoas melhores. Pessoas que vão te liberar o tempo. Pessoas que vão te permitir ter uma agenda mais tranquila. Pessoas que vão te permitir ficar mais no estratégico, mesmo no operacional. Pessoas que vão te ajudar a implementar o plano de faturar o próximo milhão. Então, se método é uma condição e se pessoas é uma condição, eu te pergunto, o que você está fazendo hoje para ter um método melhor para fazer gestão, para faturar o próximo milhão? E o que você está fazendo hoje para ter pessoas melhores? Isso tem que ocupar parte da tua agenda. Isso tem que ser um dos objetivos estratégicos. Isso tem que estar no topo das suas prioridades. Trazer gente melhor. E trazer gente melhor significa dedicar mais tempo a isso. Né? Passar mais tempo fazendo entrevista, passar mais tempo anunciando vaga, passar mais tempo buscando pessoas boas. Outra regra de recrutamento e seleção é, toda vez que você encontrar uma pessoa boa, se apresentar e te convidar para trabalhar. Recrutamento e seleção a gente faz em todos os lugares. Você foi bem atendido numa cafeteria, uma pessoa simpática, bacana, dá o cartão, chama pra tomar um café. A pessoa tem o direito de saber que ela é boa, ela tem o direito de receber o convite. Ah, mas eu vou ficar recrutando nas outras lojas. Vai, eles vão fazer isso com você. Recruta ou não recruta em outras lojas? Eles vão fazer com você. Então é melhor você fazer também. Ô Dino, mais uma pergunta. Quais são as principais armadilhas a evitar em um recrutamento de seleção? Olha, as principais armadilhas são recrutar muito rápido, recrutar só quando tá com a vaga aberta, e aí pegar a primeira pessoa, né? Recrutar quem deu, porque não teve tempo. É por isso que tem que ficar recrutando sempre, se apresentando sempre, de olho sempre em gente boa. Outra armadilha de recrutamento e seleção é não estressar o candidato,
sabe? Estressar no seguinte sentido, é fazer um recrutamento muito simples, muito rápido, uma entrevista muito rápida, confiar só no que a pessoa fala sem checar, tem que ligar pro emprego anterior. Tem que fazer a mesma pergunta várias vezes para ver se o candidato cai em contradição, ver se ele, na segunda resposta, ele responde uma coisa diferente. Porque a pessoa tá ali, tá se vendendo. E nem todo mundo fala a verdade. Nem todo mundo é 100% sincero, né? Uma outra armadilha é confiar muito mais na parte técnica do que comportamental. Existe um conselho do Peter Schultz que fala assim, contrate caráter, treine técnica. Contrate caráter, treine técnica. Então, uma armadilha é você contratar a pessoa muito mais pelas questões técnicas e fechar os olhos para o alinhamento cultural, fechar os olhos para a parte de caráter, né? E sendo que isso é o mais importante. Outra armadilha é não fazer um bom alinhamento de expectativa. Como eu falei antes, pinte o inferno e entrega o céu. Ou seja, você dizer exatamente o que você espera, você dizer todos os problemas. Você tem que dar direito para o candidato de avaliar todas as questões da empresa. Você tem que dar direito para o candidato de avaliar a parte boa e a parte ruim, porque toda empresa tem parte boa e parte ruim. Aqui na nossa cultura, por exemplo, aqui na Rede Milionária, a gente é rápido. A gente é uma cultura de planejar, só que muita coisa a gente faz em cima da hora porque pintou uma oportunidade, porque a gente tem velocidade. Eu não vou parar para replanejar toda a vida aqui, não. Pintou uma oportunidade, pintou um tema, pintou uma ideia, ainda mais se é uma melhoria de processo, se é uma oportunidade de venda, a gente vai fazer agora. A gente vai parar uma semana para revisar. Não, a gente vai fazer, a gente vai testar. Então aqui é velocidade. Uma pessoa que não tem velocidade, ela tem que saber que aquilo ela vai ter que ser veloz. Para que ela possa pesar, para que ela possa avaliar se faz sentido para ela ou não. Sim. Então eu acho que esse alinhamento de expectativas, ele é uma armadilha. Porque muita gente acaba fazendo isso de forma muito superficial, confiando no óbvio, confiando assim no que a pessoa vai descobrir. Não vai descobrir não. Amanda, aqui é assim, 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 assim. A gente é assado, 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 assado. O que a gente gosta é isso aqui. O que a gente não gosta é isso aqui. Faz sentido pra você? Você se vê aqui? Você vê seu futuro aqui? Porque se você se vê, show. Se não, tudo bem. Também a gente segue amigo. E quem sabe lá na frente a gente se encontra. Uma outra armadilha que eu percebo nesse processo de recrutamento e seleção é entender ele como uma função de RH. Assim, isso aqui é o RH que tem que fazer. Isso aqui é a empresa. Não, cara. Isso aqui é uma atividade estratégica da empresa. Isso aqui está na prioridade das lideranças. Buscar gente boa está na prioridade das lideranças. Isso vai ocupar tempo, vai ocupar agenda. E aí eu pergunto, o que você está fazendo que você não deveria estar fazendo para ter tempo para fazer entrevista? O que você, empresário, está fazendo que você não deveria fazer, deveria delegar, deveria distribuir, para que você tenha mais agenda para conhecer pessoas boas, para buscar pessoas boas, para entrevistar pessoas boas, para investigar mais o candidato e para trazer talentos para a tua empresa. Uma outra armadilha é você acreditar que você tem que crescer para contratar. Quando a gente falou lá no começo, que vagas como marketing, vendas, eu contrato para crescer. Então, não espere crescer para contratar funções que vão fazer a sua receita aumentar, como marketing e vendas. Você contrata para crescer. Você busca para crescer. Então, Dino, para finalizar, grandes líderes não encontram pessoas qualificadas e as motivam. Encontram pessoas motivadas e as inspiram. Comente mais sobre isso. Bom, as pessoas querem pessoas que tenham qualificação técnica e acham que vão motivar essas pessoas. É claro que eu posso te motivar. A gente tem um podcast aqui só sobre motivação. Se você buscar aqui nos vídeos do nosso podcast ou nos áudios aqui do nosso Spotify, você vai ver um específico sobre motivação de time. Eu até posso te motivar, mas é muito melhor eu buscar pessoas que são motivadas pelo nosso propósito, pelo nosso estilo de trabalho, pela nossa cultura. Uma pessoa que olha e fala, cara, eu quero fazer parte desse negócio aí. Essa empresa é legal. Essa empresa, eu tenho tesão em trabalhar nesse negócio aí. Né? Seja uma loja, seja uma empresa como a nossa, não importa. Então, é muito melhor eu buscar, como líder, pessoas que sejam motivadas pelo nosso propósito, pela nossa missão, pela nossa causa, né? A causa da Rede Milionária é transformar o varejo brasileiro. Se isso encanta você, se isso faz teu olho brilhar, é muito mais fácil eu te preparar, eu te treinar para as funções do que o contrário. Né? Então, assim, eu recomendo para você aqui, para fechar, você que é empresária, ao invés de buscar pessoas qualificadas para querer motivar elas, busque pessoas motivadas e inspire elas a serem pessoas melhores, inspire elas numa jornada melhor, inspire elas a encantar cliente, a fazer a vida das pessoas melhor com seus produtos e serviços. Inspire elas com a sua própria história, a história da sua família, a história do seu negócio. Você tem um negócio maravilhoso, você tem uma história linda, eu tenho certeza que você está ouvindo a gente, tem uma história de luta, tem uma história, sabe, de muita provação, caramba. Isso é lindo.
usa isso para motivar, para inspirar as pessoas, né? E eu espero que esse podcast tenha motivado você, tenha inspirado você a contratar melhor. E se isso fez sentido para você, deixa eu te fazer um convite para uma consultoria sobre esse tema aqui. Eu vou reservar alguns horários do nosso time de especialistas, tá? Eu vou reservar alguns horários do time da Rede Milionária, dos nossos especialistas, para te ajudar a fazer um diagnóstico dessa questão aqui na tua empresa. Então, se você tem um desafio de contratar, se você tem um desafio de recrutar, se você tem um desafio de atrair pessoas melhores, se você tem um desafio de faturar o próximo milhão, eu quero te dar de presente só para as 20 primeiras pessoas que agendarem, que clicarem aqui embaixo no link desse vídeo ou me chamarem no direct do Instagram para agendar uma consultoria estratégica com o nosso time. E o nosso time vai fazer um diagnóstico da tua empresa gratuito e sem compromisso. Nesse diagnóstico você vai sair com um plano de ação sobre como melhorar esse desafio, essa questão na tua empresa, tá? Mas atenção, é só para as 20 primeiras pessoas que ouvirem esse podcast ou que assistirem, tá bom? Você vai clicar nesse link que tá aqui embaixo de agendamento, que tá aqui embaixo desse vídeo, ou vai me chamar lá no direct do Instagram, caso você esteja ouvindo no Spotify, fechado? Então, chama lá que eu quero te dar esse presentão. E ó, obrigado pelo presentão da sua companhia, de ter assistido ou ter ouvido. Lembra de compartilhar esse podcast aqui, ó. Clica no compartilhar aqui embaixo, manda para aquele grupo de empresários da tua cidade, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que tem loja, que tem rede de lojas, manda pro seu pai, pra sua mãe, pra sua filha, né? E Amanda, mais uma vez, obrigado. Você foi brilhante hoje, obrigado por participar. Eu que agradeço aí pelo convite e espero estarmos mais em outros muitos podcasts. Estarará. E pra você que acompanhou a gente, um forte beijo. Até o próximo podcast Rede Milionária. Eu sou Dino Gueno, me segue lá no Instagram, @Dino Gueno e @mentoria Rede Milionária. Fica com Deus, até o próximo Rede Milionária Podcast.